Oi pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Inspeção de Equipamentos. Como todos sabem bem, meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa terceira videoaula da matéria de Inspeção de Fabricação, certo? E como eu já havia combinado com os senhores, nessa aqui estamos, no caso, dando início à nossa primeira videoaula, além da introdução, né, que é onde começa aqui a aprofundar mais o nosso assunto, né, o nosso bate-papo. De maneira que, com relação à apresentação, nada mudou, certo? Com relação à apresentação, nada mudou. É simplesmente exibição de PowerPoint com leitura e explicação, certo? Então, para não perdermos mais nosso precioso tempo, vamos aqui à nossa querida apresentação. Inspeção de fabricação. Vamos falar sobre as generalidades, né? Relembrando, a inspeção de fabricação ela pode ser dada de duas formas, certo? Completa, né? Uma inspeção completa em todos os itens quando é em pequena escala, ou por um sistema de amostragem, como eu já havia lhes dito nas outras videoaulas, né? Que é quando você tem um lote muito grande. Desse lote, para você não inspecionar tudo, você separa uma quantidade, você separa um percentual. Esse percentual é pré-determinado, né? Pelo número de grau de severidade. E essas amostras que foram selecionadas, elas vão à análise, certo? E de acordo com parâmetros de tolerância, você tem ou não a aprovação daquele lote ou reprovação, certo? Obviamente que a opção por uma ou outra forma estará condicionada à quantidade a ser inspecionada. É como eu disse, né? Se for muito, você tende a ter um sistema de amostragem. A importância do equipamento no processo produtivo do cliente e ao custo representativo da inspeção em relação ao bem adquirido. Todavia, em ambos os casos, as seguintes condições deverão ser atendidas. Primeiramente, credenciamento. Cabe ao comprador credenciar junto ao fornecedor, no caso, o inspetor também, né? Que acompanhará a fabricação e ou realizará a inspeção final do equipamento. Ou seja, o credenciamento desse sistema, certo, deve ser feito junto ao fabricante, né, que é o fornecedor, e o inspetor que está ali responsável pelo recebimento. Da documentação. Para a realização da inspeção, o inspetor deverá estar munido dos desenhos da fabricação, pedido de compra, dados do projeto, critérios de aceitação e rejeição de normas de referência e outras informações que possam auxiliá-lo no desempenho da atividade. Da parte documental não tem mistério, né? Tem que estar em posse do inspetor, né, os documentos, como por exemplo os desenhos da fabricação do equipamento, a ordem de compra, né, que é o pedido, os dados do projeto, são as informações, as especificações do aparelho, do equipamento, critérios de aceitação e rejeição das normas de referência, ou seja, isso aí já se aplica mais àquele sistema de amostragem, né, o que pode ser permitido e o que não pode, e outras informações que possam auxiliá-lo no desempenho da sua atividade, né, como por exemplo, quantidade do lote, as especificações em si, né, que já foram ditas anteriormente, elas auxiliam muito, certo? C. Acesso às instalações, de acordo com a documentação. O inspetor deverá ter acesso irrestrito às instalações onde os equipamentos estejam sendo fabricados, ou seja, ele tem que ter acesso livre, assim como toda a documentação concernente à fabricação desses, ou seja, ele tem que ter acesso tanto ao local físico, né, onde está sendo feita o equipamento, o acessório, tem como ter acesso à documentação para saber se está em consonância um com o outro. Bom, quais são os tipos de fabricação que são, os tipos de documentos que são pertinentes, né? Certificados de matéria-prima, importante saber, porque aí você já tem a determinação do tipo de material, por exemplo. Certificado de ensaio, que são os ensaios aplicados. Certificados de inspeção, qualificação de mão de obra e procedimentos, dentre outros, certo? Então, todos esses documentos têm que estar aí de fácil acesso ao inspetor. Bom,
Falemos agora do controle estatístico. O controle estatístico de fabricação pode ser realizado basicamente através de duas técnicas. Atenção! A técnica dos atributos e a técnica das variáveis, certo? São duas técnicas diferentes. A técnica dos atributos, já lhes adianto que tem caráter qualitativo, né? Ele rege um caráter em qualidade, não em quantidade. Nesse caso, inclui-se os defeitos, né, os quais poderão ser objeto de classificação. A título de exemplificação, podemos citar o diâmetro de um eixo. Vamos lá, vamos imaginar o diâmetro de um eixo, cujas tolerâncias são definidas em especificação de fabricação, e o controle pode ser realizado por meio de calibres passa-não passa, né? Ele passa no famoso passa-não passa. O eixo será considerado dentro das especificações se o seu diâmetro estiver entre os diâmetros mínimos, certo? Se ele estiver dentro da faixa mínima, ele está aprovado, não abaixo disso. Não existindo o interesse em determinar quanto o diâmetro real do eixo afasta-se do diâmetro especificado, ou seja, é dispensável essa verificação, certo? Basta ele não ter o seu estar acima do diâmetro mínimo. Variáveis são resultados numéricos muito comuns na avaliação de uma determinada característica do material, tendo sua origem na medição de uma determinada dimensão especificada. Certo? Então, são resultados com valores numéricos, certo? Muito comum na avaliação de características do material, né? Tendo como ponto de origem e como base a característica do material, aí uma dimensão, né? Uma determinada dimensão especificada. A variabilidade é possível para todos os valores contidos dentro do intervalo especificado, sendo posteriormente analisado pela técnica de variáveis, certo? Cada medição da origem, né? Dá, o verbo dar, origem a um número descritivo da característica do material que está sendo inspecionado, ou seja, cada tipo de medição que é feito, certo? Ele dá origem a um número descritivo, ou seja, um número código, um número de identificação, certo? De acordo com a característica do material que está sendo inspecionado. Como, por exemplo, temos aqui o diâmetro do eixo, né? O comprimento de uma peça ou até mesmo o diâmetro de um furo, onde existe a preocupação em verificar, além dos limites especificados, enquanto a medição efetuada afasta-se do valor nominal exigido na especificação, certo? A técnica de inspeção por variáveis fornece informações mais completas. Porém, a inspeção por atributos é mais rápida e de mais fácil execução, certo? Principalmente quando se procura controlar um lote de peças já fabricadas, que deverão obedecer a requisitos pré-estabelecidos por uma especificação, não só por ser mais rápida e econômica, como também pelo fato do interesse de ser apenas de saber se o lote encontra-se das especificações exigidas e que as peças dentro do lote não ultrapassarão o valor máximo pré-fixado. Desse parágrafo todo resume-se que a técnica de variável, né, de verificação por variável, ela é uma técnica mais abrangente, ela é mais completa, certo? Ela te dá os dados, todos os dados numéricos do que você precisa. Porém, a inspeção por atributos, ela é a clássica inspeção da qualidade, né? Ela é a clássica inspeção de que diz respeito ao quê? Está de acordo com parâmetros, está bom, não está bom, certo? Aprova ou reprova o lote, certo? É mais rápido e mais fácil a execução, certo? Por exemplo, né, como foi citado aqui, ó, saber se o lote encontra-se nas especificações exigidas, se está de acordo com o procedimento, e que as peças dentro do lote não ultrapassarão o valor pré-máximo fixado. O valor pré-máximo é esse, as tolerâncias, certo? Bom, as duas técnicas descritas acima têm, hoje, utilização limitada no controle da qualidade, ambas. Haja vista que eram empregadas ao final do processo produtivo, gerando altos índices de rejeição e retrabalho, ou seja,
depois de todo o processo de fabricação, que era desenvolvido totalmente livre de inspeção, não era feita a inspeção, certo? Esse processo era todo feito sem um acompanhamento de um inspetor qualificado. O que acontecia? No final, surgiam muitas descontinuidades, muitas peças reprovadas, que por sua vez acabavam condenando o lote inteiro, fazendo com que houvesse uma nova produção, todo um retrabalho, como nós lemos, né? Então, atualmente, os nossos sistemas de qualidade optam por técnicas que verificam as variáveis durante a execução do processo produtivo, ou seja, não se restringe somente a inspecionar quando a peça estiver pronta, mas inspeciona também nas fases de produção, certo? Se um equipamento é feito em fases, para cada fase vai ter uma bateria de inspeção esperando por ele para ser inspecionado, certo? Contudo, apesar de ultrapassadas como técnicas de controle de qualidade, ainda são bastante úteis na inspeção de recebimento de materiais, principalmente a técnica por atributos, certo? Técnica por atributos, como eu já lhes disse, é a inspeção clássica e rápida, né? O inspetor de recebimento vai lá e verifica se ela tem a qualidade boa ou ruim, certo? Não vai acima de uma por uma, geralmente. Não necessita também de uma carga de informação. Ele tem que saber o que está ali no parâmetro e pronto. Inspeção de recebimento por atributos. A inspeção de recebimento é executada em peças já fabricadas com o objetivo de verificar se a qualidade dos materiais de um determinado lote atende às especificações do pedido de compra. Bom, o que ele quis dizer? Esse recebimento, já executado em peças fabricadas, tem o objetivo de quê? Atestar a qualidade do material, certo? Em um determinado lote, estabelecer um determinado lote, se ele atende de acordo ou com a avaliação em todos os componentes ou em um sistema de amostragem. A inspeção de recebimento tem por objetivo separar os materiais que atendem às especificações dos defeituosos. Simples, para você pagou por um equipamento, então você tem que se certificar de que todos estão de acordo, certo? Os que não estiverem, você remove, visando a substituição desses, certo? Esta inspeção poderá ser realizada de forma completa ou por amostragem. Aí vai depender do tempo disponível, vai depender da quantidade de peças, certo? Isso é quem determina o projeto. Inspeção completa e por amostragem. Vamos nessa. Na inspeção por amostragem, o objetivo do plano é orientar a decisão de aceitar ou rejeitar o lote de peças apresentadas. Aquelas que não atenderem às especificações serão rejeitadas, obviamente, e as demais peças do lote foram aceitas dentro dos critérios, né, de aceitação e rejeição previstos na amostra, serão recebidos com os itens defeituosos que contiverem. Ou seja, simplesmente a inspeção por amostragem tem esse objetivo: você recolher um pequeno percentual, uma pequena fatia do material, e esse material, de acordo com o resultado do ensaio, vai responder pelo resto do lote, certo? Na inspeção completa, as peças que não atenderem às especificações serão de fato rejeitadas. Esse tipo de inspeção recomenda-se quando as peças têm importância vital para o funcionamento de uma unidade ou dispositivo. Ou seja, se você tem uma unidade que gera milhões, que custa e gera milhões, você não vai colocar ali um material fora de especificação ou fora de algum parâmetro dimensional, certo? Você vai ter a certeza, você vai ter que ter a certificação de que aquele material ali atende e está bom, certo? Esse tipo de recomendação, né, de inspeção. E qualquer defeito que tenha impede a utilização do conjunto real, né, do qual ele faz parte. Ou seja, se, vamos supor, de 100, você recolheu 3 como um sistema de amostragem, e um desses 3, ou os 3, ou 2 de 3, depende do critério de aceitação, der defeito, você condenou os outros 97. Certo? Mesmo que os outros 97 sejam bons.
Você condenou. Certo? Justamente o que eu acabei de dizer, por conta de de oferecer, né, um risco, ou não, mas ainda assim uma possibilidade de risco, né, às nossas instalações e até mesmo, né, principalmente, as pessoas envolvidas na operação. Certo? A inspeção completa é demorada e onerosa, principalmente para grandes lotes, ou seja, a inspeção de forma completa em todos os itens do lote, ela é demorada, certo? E além de tudo onerosa, certo? Inclusive nos grandes lotes, que vai demandar mais tempo. Nesse caso, a tarefa de inspeção poderá tornar-se enfadonha, né? Causando possibilidades de erro do inspetor e aceitação de peças defeituosas, ou seja, você tem tanta peça em um lote para inspecionar que você vai começar, isso aqui é aceito, tá parecido, tá aceito, papapá. Vai deixar de usar os quê? Os parâmetros, né, de inspeção na hora ali de aplicar. Aí vai acabar aprovando peça que era para reprovar. Em estudos realizados em outros países, constatou-se que a porcentagem de peças defeituosas aceitas numa inspeção completa pode variar de 5 a 15, ou seja, são peças que é um percentual alto demais para o risco que uma peça defeituosa oferece à vida humana e a uma unidade, certo? Então, é maior do que a gente pensa. Já a inspeção por amostragem é realizada sobre uma porcentagem do lote, conforme os resultados obtidos na verificação da amostra, que é através de estudos estatísticos já determinados, né? E podemos avaliar aí as características quanto à qualidade total do lote, certo? Então, o que quer dizer com esse último parágrafo? De acordo com o resultado da amostra, certo? E através de estudos estatísticos, né, para que essa quantidade de amostra ela possa se credenciar a responder pelo restante, né, aí a gente pode, por elas, avaliar a qualidade de todo o resto. Apesar de que é totalmente possível que você pegou 3 amostras, certo? Você pegou 3 amostras, porém elas estão aprovadas, todas as 3, muito bem. Porém, alguma outra do restante, das 97 restantes, pode ser que esteja com defeito, mas aí é uma possibilidade, certo? Bom, falemos agora, né? Estamos falando de tanto disso. Vamos agora, então, entrar de cabeça nos planos de amostragem. Os planos de amostragem podem ser simples ou duplos. Primeira coisa que a gente tem que ter na mente. Pode ser simples ou duplo. No caso dos planos de amostragem simples, utiliza-se apenas uma amostra de tamanho N, certo? E já nos planos de amostragem dupla, utilizam-se 2 amostras de tamanho, que é N1 e N2, em 2 fases sucessivas, certo? Ou seja, já vão haver parâmetros para peças diferentes. Em ambos os casos, os critérios de aceitação baseiam-se no nível de qualidade estabelecido para o produto pelo fornecedor e o cliente. Certo, senhores? Então, em qualquer um desses 2 casos, seja o simples ou o duplo, né, o critério de aceitação vai se basear aí na qualidade exigida pelo fornecedor e o cliente, certo? Então, para cada amostra, cada lote, né, você vai ter aí uma qualidade mínima exigida, certo? É evidente que toda essa qualidade, senhores, ela é observada, ela é discutida em reuniões, em assembleias e seguem procedimentos legais, ok? Não é decidido assim, decido que faça isso, não é assim, certo? Bom, falemos de nível de qualidade. Consideremos um lote de N peças, certo? X, N peças, onde D expressa o número de peças defeituosas. Esse lote apresentará uma fração defeituosa P, certo? Essa fração defeituosa é P, expressa em percentual, que vai ser igual a P, né, que é a fração defeituosa, está em uma relação, né, em uma divisão entre o número de peças defeituosas
pelo número total de peças, certo? Ou seja, o seu resultado vai ser P em percentual, certo? A esta fração defeituosa, P, no caso P percentual, chamamos de nível de qualidade do lote, certo? Como eu já lhes disse, os lotes, as amostras, né, separadas de lote, elas serão responsáveis, elas irão responder por todo o restante do lote, certo? Então, como está escrito ali, quanto maior for a quantidade de peças defeituosas, maior será a fração defeituosa, certo? Óbvio, quanto mais peças você tiver defeituosa, maior percentual, maior fração, né, será defeituoso, o que implicará no nível de qualidade cada vez pior, né, cada vez menor o nível de qualidade aí do seu lote, ao ponto até de ser reprovado. Analogamente, do lote de tamanho N, extrai-se uma amostra de tamanho Nzinho, né, tem Nzão e Nzinho. Verifica-se que a amostra contém uma quantidade D de peças defeituosas. A fração defeituosa da amostra será, portanto, Pzinho igual a D, certo? Que é uma quantidade de peças defeituosas dividido pelo número da quantidade de amostra, certo? Bom, isso aí são parâmetros, né, matemáticos para você, de uma forma percentual justa, ter aí um comprometimento ou não do seu lote de acordo com o resultado das amostras. O principal problema é estabelecer uma relação entre a fração defeituosa, né, que é o P do lote, que é a fração defeituosa. Aliás, perdão. É complicado estabelecer uma relação entre P do lote, né, que é a quantidade do lote, e a fração defeituosa P da amostra, de maneira que permita a aceitação do lote com esse da sua qualidade. Certo? Tem que ser estabelecida uma relação entre a quantia do lote e a fração defeituosa da amostra. Consideremos agora os interesses do fornecedor e do cliente relativos aos níveis de qualidade. Então vamos lá, vamos começar com um exemplo aqui. Vamos supor que o cliente fixe P1 como nível de qualidade aceitável, certo? Que é o NQA. E que P2 seja o nível de qualidade inaceitável, certo? Que é o NQI. NQA e NQI. Naturalmente, certo? Se quanto maior for a quantidade de defeitos, mais condenado esse lote vai estar, obviamente que P1 é menor que P2. O plano de amostragem deverá separar os lotes de boa qualidade, onde P é menor que P1, certo? P ali, ó, é a quantidade do lote, certo? E os lotes de má qualidade, onde P é maior ou igual a P2, com base nas amostras examinadas. Ou seja, o plano, gente, ele vai criar criar uma relação de regra de decisão que permita aceitar o quê? Os lotes de boa qualidade e rejeitar os de má qualidade, certo? É sempre, senhores, em esquema de amostragem, tudo depende do resultado do lote, da amostra. Riscos do fornecedor e do cliente. Como já foi visto anteriormente, a inspeção completa, no caso 100% das amostras, né, não elimina o risco de existirem peças defeituosas no lote inspecionado, certo? Afinal de contas, você vai inspecionar tudo, mas inspecionar não significa que não vai ter. Nem permite também uma avaliação dos riscos de ambas as partes. Portanto, é natural que tanto o fornecedor quanto o cliente desejem fixar os riscos a que estão expostos, ao adotarem o critério de decisão obtido através da inspeção por amostragem que estabelece os dois tipos de risco. Certo? Então, o fornecedor e o projeto, o fornecedor e o cliente, eles juntos determinam um esquema de aceitação dessa amostragem. Esse esquema de aceitação, por sua vez, certo, é de inteira responsabilidade de ambas as partes, certo que o ensaio deverá proceder. Risco do consumidor, beta P2, significa o quê? Que a probabilidade
de que um lote de má qualidade seja aceita, isso é, probabilidade de ser aceito um lote de qualidade P maior ou igual a P2. Ou seja, esse risco do consumidor beta é o que? A probabilidade, ou seja, a possibilidade de que um lote, né, de 3 ou quanto seja, 4, 5, 1, 2, não importa, seja aceito quando na verdade era para ser rejeitado. Certo? Temos aqui agora o risco do produtor, certo? Que é o alfa. Significa o quê? A probabilidade de que um lote de boa qualidade, né, seja rejeitado, ou seja, os dois extremos podem acontecer, certo? O inspetor de recebimento ele pode aprovar um lote que era para ser reprovado, assim como um fabricante pode ter toda uma mercadoria perdida, todo um lote de mercadoria perdido, porque foi condenado, quando na verdade não era para ser condenado, era de boa qualidade. Isso é, a probabilidade de ser rejeitado em um lote de qualidade P menor ou igual a P1. Certo? Então, os dois extremos são possíveis de acontecer. O cliente tentará reduzir o seu risco ao mínimo, da mesma forma agirá o fornecedor. Naturalmente, certo? Se o cliente ele comprou, ele pagou, ele não quer se expor, uma vez que ele gastou o dinheiro dele, certo? Da mesma forma agirá o fornecedor, porque ele não quer o quê? Comprometer a sua imagem e não quer ter o prejuízo do retrabalho na emissão do seu produto. Uma primeira forma de caracterizar um plano de amostragem para aceitação é a escolha de 4 elementos, sendo 2 níveis de qualidade e 2 riscos. Vamos lá. P1, nível de qualidade aceitável, que é o NQA. Alfa P1, risco do fornecedor no NQA, certo? Que é no nível de qualidade admissível. Temos o P2, que é o nível de qualidade inaceitável, que é o NQI, e o beta P2, que é o risco ao cliente, ao comprador no NQI, tá? Os elementos acima e aos pares definem 2 pontos da curva característica de operação, que é o CCO, né, do plano de amostragem, que é quem são esses pares? P1 e alfa P1 e P2 e beta P2, certo? Um para qualidade aceitável, que é o NQA, e um para qualidade inaceitável, que é o NQI. Bom, e aqui vamos ver o número de aceitação e o número de rejeição. Na elaboração de planos de amostragem, fixam-se números de aceitação e números de rejeição. Nos planos de amostragem simples, fixa o número máximo ao de peças defeituosas permitida na amostra de tamanho N. A este número A denominamos número de aceitação. Bom, isso para planos de amostragem simples, tá? Você tem o número máximo de peças. Esse é o número máximo usado de peças defeituosas, certo? Que são permitidas, ou seja, se você tem um lote de 100, fez uma amostragem de 5, dessas 5, no máximo 2 podem estar reprovadas, certo? Isso aí que é o que estamos falando, o número máximo. A esse número A denominamos número de aceitação. Até tal quantidade você aceita. Ocorrendo na amostra uma ou mais peças defeituosas, além de A, e o lote será rejeitado. Ou seja, a partir desse número, 2, né, 2 amostras, se houver um terceiro, infelizmente você reprova o lote inteiro, certo? O número de rejeição R será então R igual a mais 1, ou seja, A, que é o número de amostras limite defeituosas, né, mais 1, ou seja, se tiver um a mais, né, nesse sistema de amostragem que foi inspecionado, o lote está reprovado, certo? Já nos planos de amostragem dupla, fixa-se o que? O número máximo A1, que é o número máximo de peças defeituosas, na primeira amostra, e N1, que permitirá a aceitação do lote sem a necessidade de retirada da segunda amostra, N2. Se o número de peças for maior que A1 e menor que R, né, sendo R o número de rejeição, deveremos examinar uma segunda amostra, certo? Segunda amostra daquele grupo de amostragem, que seria quem? N2. Ponto. Certo?
O total de peças defeituosas nas duas partes deverá ser inferior a R. Para quê? Para o lote ser aceito. Simples, né? O total de peças defeituosas ela deve ser menor do que o quê? Do que a tolerância, do que o limite de rejeição. Portanto, no caso da amostragem dupla, são definidos dois números de aceitação e um número de rejeição conforme segue. Certo? Atenção a essas informações de recebimento, senhores. A1 significa o número de aceitação para uma amostra, pela primeira amostra N1. A2 significa o número de aceitação para as duas amostras N1 mais N2. E R, que é igual a A2 mais 1, né, que é a da segundo grupo de amostra, significa o número de rejeição para as amostras, ou seja, a partir de A2, se houver mais uma, ponto, o lote está reprovado. Bom, senhores, com isso encerramos aqui nossa terceira videoaula, certo? Espero que a minha revisão ela tenha sido de grande utilidade para que nós possamos entender melhor como funciona aí o processo de recebimento de materiais, né? Bem como entender mais ainda sobre critérios de aceitação. No mais, fiquem todos com Deus. Até a próxima videoaula. Tchau.